Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro. Gente, hoje o Zé Love descascou a Gisele. Pra quem não tá sabendo, né, lá nas plaquinhas do Rodrigo Faro, pra quem viu ali algumas lives lá da Ju Nogueira e do Chico Barney, eles disseram que o Zé Love descascou mesmo com a Gisele, viu? Aliás, foi a Gisele, a Vanessa e o Yuri. Os dois. Ele descascou os três ali, aliás. Eu vou te contar, viu? Zé Love me pareceu que estava bem triste com a situação de ter sido eliminado. Mas eu acho que depois do que eu vi ali, não me parece não que ele esteja muito triste com essa situação. Ao contrário, me parece que ele estava assim, era bem feliz pelo fato dele ter conseguido se sair relativamente bem disso, né? Já já vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aí agora a Gisele. Gente, a Gisele, né? O que eu posso falar da Gisele? Porra, vergonha alheia, né, Gisele? Que vergonha alheia. Mulher, olha que vergonha alheia, Gisele. Gente do céu, não, eu vou ter que falar disso, né? Porque ontem ela citou a Rafa Kalimann. Ela falou da Rafa Kalimann ali. Eu não falei pra vocês, né? Porque primeiro eu não achei tão importante assim o que ela falou ali da conversa da Rafa Kalimann com o namorado dela, o Alan Pontes. Mas aí a própria Rafa Kalimann respondeu. Então eu vou ter que falar, né? Porque a própria Rafa Kalimann veio e respondeu e resolveu dar aí um cala-boca na Gisele. Pô, a Gisele, tu realmente quer um protagonismo. Vai ter um protagonismo essa semana. Só não vou dizer pra você que esse protagonismo vai durar muito tempo, viu? Eu acho que esse teu protagonismo, Gisele, vai durar no máximo até quinta-feira, caso você não pegue o fazendeiro, né? Vai depender muito aí de com quem você vai pra roça. É claro, né? Porque o Sacha já falou que é você que vai ser indicada por ele. Então, óbvio, né? Nós já sabemos que é você que vai pra roça. Agora, vamos ver com quem que você vai, né? Porque isso também faz uma certa diferença. E se você vai ter a chance de fazer a prova do fazendeiro de acordo aí com algumas mexidas que a gente tá vendo dentro da casa, né? Mas vamos lá comentar, gente, algumas coisas ali, né? O Sidney hoje tava ali conversando com a Babi. Eles ainda não conseguiram compreender o porquê que o Zé Love foi eliminado. Eles não conseguiram compreender o porquê que tudo deu completamente errado do jeito que eles estavam planejando. E aí, teve um negócio que o Sidney tava falando ali pra Babi, que depois do que ele viveu na Fazenda, ele já sabe que ele precisa seguir a carreira dele na saúde. Pra quem não sabe, tá? O Sidney Sampaio, ele é estudante de medicina, tá? Ele já estudava medicina antes de entrar na Fazenda, tá? Pra muita gente não dizer que ele tá aí querendo dar uma de Davi Brito, tá? Não, ele já estudava medicina antes. Ele parou no ano passado quando ele teve todo aquele negócio lá no hotel, tá? Só pra deixar claro. Mas ele ainda segue com a carreira dele de ator também. Mas pelo que ele falou pra Babi, diante de tudo que ele viveu ali, ele agora tem a mais absoluta convicção de que ele é mesmo o cara da área da saúde, porque se ele consegue lidar com todos os exageros que ele vê ali dentro da Fazenda, vai ser fichinha para ele lidar com todos os acontecimentos que ele vai ver em outros lugares na vida real. Ele vai conseguir lidar com traficantes, que ele vai conseguir lidar ali com pessoas com problemas de saúde e tal. Eu vi a cena assim dele com a Babi conversando. Aí depois ele citou: hoje é por isso que eu resolvi botar calças. Ele tava vestindo uma calça jeans. Hoje eu fiquei pensando assim: gente, Sidney, pelo amor de Deus, cara. Porque, assim, eu não entendi o porquê que tu resolveu dizer que tu tava botando uma calça única e exclusivamente pra falar sobre o que tava acontecendo ali com o Sacha, né? Eu vou já comentar essa cena com vocês, gente, mas assim, eu achei engraçado ele ter falado isso, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é desse momento aqui, tá? Isso aqui foi antes do Rodrigo Faro, isso aqui foi antes do Rodrigo Faro.
A gente vai começar esse vídeo. E aí ele falou disso, da vocação dele para a área de saúde, e que por isso ele resolveu botar calças para enfrentar o Sasha. Não, Sidney, você botou calça porque você achou que era mais bonito, não é porque você quer enfrentar o Sasha, né? Não é porque você quer dizer que você é mais homem que o Sasha para enfrentar o Sasha. Você enfrenta o Sasha de outras formas. Você não precisa colocar uma calça para isso, né? Mas enfim, gente, bora lá. Bora comentar algumas coisas aí. A Flor, gente, a Flor agora desabrochou. E eu vou dizer pra vocês, viu? Depois de ontem, eu acho que ela vai pra final. Depois de ontem, gente, eu acho que ela vai pra final. Primeiramente porque ela já declarou que ela não tá mais no grupo. Ela não tá mais jogando com ninguém de grupo. Ela tá sozinha. Então que ela agora vai apoiar mais o pessoal do G4. Ela já deixou isso bastante claro pra eles, inclusive. Então não se espantem de ver a Flor caindo lá com eles, tá? Não se espantem disso. 2. A Flor é um jogo liso mesmo, gente. Ela é assim. Quem assistiu ela no SBT, no Fofocalizando, sabe que a Flor Fernandes é assim. Ela é lisa, ela fala, ela dá as opiniões dela, mas ao mesmo tempo ela não quer falar aquilo que ela disse que ela queria falar. Quem conhece a Flor, gente, do SBT, sabe como ela é, né? Quem conhece a Flor sabe muito bem para onde ela tá indo, né? Mas vamos lá comentar, né? Eu vou já comentar, gente, começar o nosso programa falando exatamente desse vídeo aqui, que foi um vídeo aonde a Gisele falava lá com o Sasha que a Rafa Kalimann tinha dito para ela quem ele era. Deixa eu pegar aqui o trecho desse vídeo aqui pra gente começar nosso programa de hoje. Vou ser sincero pra vocês, tá? A Gisele deu uma bela de uma queimada em si mesma. Olha só. Você acha que... Ai, nem fala dela. Não falaram, não vá. Porque todos conhecem a índole do amigo, né? 20 altos irmãos que não moram com você. Não, os irmãos de coração me falam pra ouvir. As pessoas que estão o Alan, a Rafa, o Renatinho. O Alan não falou. Tá, ele todos falaram, não vá. Não, o Renatinho falou pra eu ir pra caramba. O Renatinho não tava na casa. Gisele, meu Deus do céu, você expôs aí, você falou do Alan, do namorado da Rafa, você falou da Rafa e você falou do Renato, todos eles estavam falando, porque vamos colocar isso aqui num contexto para quem não entendeu, tá? Deixa eu colocar isso aqui num contexto. Isso aí foi naquele momento de tensão ali sobre a eliminação ali. O Gui tinha acabado de voltar, mas o Zé ainda não tinha sido eliminado. E aí o que foi que aconteceu? A Gisele estava acusando o Sasha de mau caratismo. E que num jantar ali entre eles, que num jantar que aconteceu ali entre o Sasha com alguns amigos, entre eles o Renato Góes, a Rafa Kalimann, o Alan e vários outros ali aconselharam ele a não ir para a fazenda por causa, segundo a Gisele, da índole dele. E aí ele próprio disse que não foi isso que aconteceu e que o próprio Renato Góes tinha dito para ele aceitar o convite e participar da fazenda. Seja lá como for, gente, eu fiquei pensando assim, que amiga da onça é essa, né? Que amiga da onça você tem como uma Gisele falando isso, né? A Rafa Kalimann veio e se manifestou sobre essa situação. A Rafa Kalimann, gente, a Rafa Kalimann, que estava lá na dela, resolveu aparecer aqui. Então vamos mostrar aqui o que ela falou sobre a Gisele. Olha só o que aconteceu sobre essa reunião. Disse aí a Rafa Kalimann. Olha só. Agora pronto. Tenho nada a ver com isso, não, gente. O Sasha que contou pra Gisele lá dentro que falou com os amigos. E eu estava na mesa porque ele é amiga do Alan há décadas. E falamos pra ele não ir, mas não tem nada a ver com algo relacionado a ele, como a Gisele tá dando a entender. Me tirem dessa, pelo amor de Deus. Pô, a Gisele
Tu enfiou até a Rafa Kalimann numa treta da Fazenda, mulher. Tu conseguiu a proeza de colocar a Rafa Kalimann lá dentro. Eu vou ser sincero pra vocês que tem uma coisa que eu gostei dessa Fazenda, é que ela saiu um pouco daquele contexto ali do BBB, aquele contexto que todo mundo tá acostumado, aquele contexto ali que todo mundo morre de medo, né? Ai, BBB, essas coisas. E ela simplesmente conseguiu quebrar, né? Ela conseguiu dar uma mudada, ela conseguiu furar a bolha. Não foi só ela, como o Sasha também, né? O Sasha, ele simplesmente conseguiu furar essa bolha, o Sasha simplesmente conseguiu aparecer em uma situação bem melhor. O Sasha hoje, eu me arrisco a dizer que o Sasha, ele está numa posição bem melhor hoje do que ele estava há um tempo atrás, né? Até porque, gente, o Sasha, ele já entrou ali na Fazenda com um objetivo muito claro. Para quem não conhece o Sasha como ator, como diretor, essas coisas, ele foi lá para, obviamente, se dar bem nesse trabalho, né? Mas eu fiquei pensando assim, a Gisele, ela fica acusando os outros da profissão deles e tal, mas ela esquece que ela também tem a profissão dela de advogada, ela também tem a profissão dela de coisa, e ela começou a falar justamente disso. Ela meteu a profissão dela no meio dessa história toda. Ela é um exagero em pessoa, gente. Eu simplesmente posso dizer da Gisele, tudo que você construiu no BBB, Gisele, você acabou de jogar fora aqui, tá? Você acabou de jogar tudo, mas tudo fora. Tudo fora mesmo, Gisele. Tá mesmo assim, a tua situação tá horrorosa, Gisele. Horrorosa. E até o próprio Sasha falou que quando ela saísse da Fazenda, ela ia se arrepender de muita coisa do que ela fez. E vai, né? Vocês sabem que ela vai. E aí, depois que a Flor voltou ali, começou toda uma discussão acalorada, que vocês sabem, né? A Luana e o Sidney, e a confrontação com o Sasha e o Fernando. A Luana começou gritando ali, justamente que o Zé Love tinha sido eliminado. E aí, depois, ela acusou o Fernando de agressão. Ela continuou gritando ali, eu tirei ele, porra, ele me agrediu, ele foi agressor sim. Ele foi agressivo sim, ele me humilhou e ninguém me defendeu. E aí o Fernando começou a gritar com ela, dizendo que a Luana tinha jogado uma cadeira em cima dele e ameaçou. De fato ela jogou, tá? Disse aí o Fernando, você jogou a cadeira, você me ameaçou e eu ainda vou abrir um boletim de ocorrência pra você. Seria contra você, né, Fernando? Não é pra você. A Babi, gente, desatou em lágrimas, né? Deu pra ela, eu acho que ela já percebeu que o jogo acabou ali. E aí depois, gente, o próprio Sasha se envolveu em confusão. O próprio Sasha se envolveu nessa discussão. Ele acusou o Sidney ali de perseguição e disse logo, você me perseguiu aqui, e falando que eu era um bosta. E de fato, né, o Sasha falou isso. E aí o Sidney disse que o Sasha era um mentiroso e um covarde. Disse ele, você é mentiroso, você não assume o que você faz, você mente, você dissimula, você é um covarde. E um covarde é você, Sasha. Disse o Sidney, né? E aí toda uma gritaria ali, e o programa ainda tava no ar, gente, nesse momento aí, né? O programa ainda tava rolando. E aí o Sasha admitiu que colocou sim o Sidney no trato da vaca para prejudicá-lo. Disse o Sasha, eu quero mais é que você se dane. E aí o Sidney começou a gritar, dizendo assim, finalmente você assumiu alguma coisa, parabéns, finalmente você fez alguma coisa aí, finalmente você assumiu alguma coisa, Brasil, ele assumiu. Foi isso aí que ele gritou, foi isso aí que o Sidney gritou pro Sasha. E aí, gente, a Vanessa, a Flora e o pessoal começaram a discutir ali junto com a Babi, né? Porque a Babi tinha acabado de ficar ali sentada. Qual era a percepção que o público tá tendo em relação ao Sasha? Disseram ela, às vezes o povo tá comprando a história do fraco e oprimido. E aí a Flora aconselhou eles ali,
E aí a Flora aconselhou eles a deixarem o Sasha de lado para não dar mais palco para ele. Mais do que nunca, a gente tem que deixar esse homem para lá. Mas não tem como, né? Enquanto tava rolando toda essa discussão do Sidney com o Sasha, o programa tava rolando ao vivo ali. O G4 celebrou, começou cantando ali, adeus, Zé Lúcifer. Começaram cantando ali vários e vários momentos. E aí o Sasha declarou que esse era o dia mais feliz da Fazenda. E ele tava ali realmente muito feliz. Questionou agora se o Sidney seria mesmo, se o grupão ia acabar, ou se o Sidney ia assumir o lugar do Zé Love. E aí o Gui ali disse que o Brasil não quer mais ver a humilhação de ninguém, o Brasil não quer mais ver a humilhação dentro da casa, que o Brasil quer ver outro tipo de jogo. E aí começou essa confrontação que pra mim foi maravilhosa, da Gisele pra cima do Sasha. Porque vocês sabem, né? A Gisele não pode ver uma vergonha que ela já quer passar. E quer passar no ilimitado, ela não tem nem limites. E aí a Gisele confrontou o Sasha cara a cara. Acusou ele de gritar apenas com mulheres. Sendo que ele tinha acabado de gritar com o Sidney, né? Então parece que ela tá meio surda. Disse ela assim: você só grita com mulher? Coitada das suas namoradas, imagina o que você faz. E aí o Sasha respondeu de uma forma mais provocativa, mencionando a vida pessoal da Gisele, que ela própria havia mencionado para ele, inclusive. Você é um doce, né? Chega muito perto não. Coitada é do teu namorado, que ficou 1 ano e meio sem sexo, né? E aí ela disse que isso era machismo, afirmou que a vida pessoal dela não é da conta dele, sendo que foi ela quem contou isso pra ele, quando ainda existia aquele grupinho. Foi ela, não foi outra pessoa. E aí ela disse: nossa, você tá sendo machista de novo? Eu posso ficar 10 anos sem transar, porque o problema é meu, disse a Gisele. E aí o Sasha continuou com as provocações, dizendo que a Gisele é quem fala de assuntos inapropriados o tempo todo. E aí no meio disso, né, como vocês viram aí na imagem, começou uma confrontação com a Luana. Aí a Gisele acusou o Sasha de manipular as mulheres mais novas. Na verdade eu pensei que ela estava acusando ele de outra coisa, né? Mas enfim, disse ele: é por isso que tu só fica com mulher de 25 anos, porque é mais fácil de tu manipular. E aí o Sasha respondeu pra Gisele que ela gosta de homens mais velhos, então ela devia ficar com as preferências dela também, do mesmo jeito que ele com as dele, e que ela deveria continuar com as pautas dela e ver também aonde é que isso a levaria. Disse ele: continua aí com as tuas pautas e vamos ver aonde isso te leva. No dia que tu cair na roça, eu quero ver se tu fica aqui. E aí a Gisele disse que ela prefere sair do programa a se submeter a homens machistas. Eu prefiro sair deste programa a ter que deitar pra macho escroto. Mas tu deitou pra macho escroto, Gisele? Várias vezes, inclusive. E aí o Sasha disse assim, é que ela precisaria de muita terapia para lidar com as consequências de suas ações do programa. Você vai sair e vai fazer muita terapia, vai precisar de uma rede de apoio muito forte para poder te ajudar, disse aí o Sasha pra Gisele. E aí a Gisele depois mencionou que a Larissa levaria anos para se recuperar do que passou com o Sasha. Você é um lixo imundo, churume, que fez a minha amiga sair do jeito que ela saiu. Ela vai demorar anos para se recuperar. Ela ainda tá falando da Larissa, gente. Ela ainda tá falando da Larissa. Faltam 40 dias pro programa acabar. 39 hoje. E ainda assim ela tá falando da Larissa, da primeira semana. E aí o Sasha perguntou de qual amiga ela estava falando. E aí ela disse que era da Larissa e que nunca mais olharia na cara da Luana. E aí começou de novo uma briga entre ela e a Luana, porque dessa vez a Luana se meteu. E aí a Luana falou ali várias e várias coisas na cara da Gisele. E aí teve acusação de um lado, teve acusação do outro. A Luana questionou se alguém sabia o motivo do que ela havia dito pro Sasha.
ali, e aí a Flora e a Gisele discutiam ali sobre a coerência do discurso da Luana, porque a Luana dizia que odiava e agora estava do lado do Sacha. Disse a Luana, vocês não sabem nem do que eu falei com a Babi, ela ficou me olhando com cara de nojo e de deboche, disse a Luana. E aí a Flora e a Gisele concordaram que o discurso de se posicionar só funciona para um lado e não funciona para ela, a Luana. E aí no meio dessa confusão toda, de novo uma confrontação ali entre as duas, e a Gisele e a Luana. E aí o Sacha se meteu de novo no meio dessa confusão, acusando, e ela começou de novo a acusar o Sacha de gritar em cima das mulheres e tal. Gente, foi a maior coisa. Foi uma confusão tremenda aí em cima delas. E tudo aí por causa dessa história toda. E aí a Luana começou a falar sobre o tal do ex, tá? O tal do ex. Lembra lá que a Gisele falou que ela tinha um tal de um segredo que ela ia revelar dentro do programa sobre a Luana? Gente, ontem ela resolveu dizer que a Larissa nunca ia perdoar a Luana, porque a Luana ficou com o ex da Larissa, que era um deputado estadual lá no Ceará. E aí ela disse isso aqui, a Luana. Eu sei porque você falou que eu peguei o ex dela, que era o deputado estadual. Pois agora eu vou falar pro Brasil inteiro. Gisele veio perguntar se eu peguei o ex da Larissa. Eu nem sei quem é o ex da Larissa, disse a Luana ali, gritando. E aí a Gisele tava cada vez mais assim, raivosa, você vê pela cara dela. E aí a Gisele defendeu a postura dela dentro do programa. Ela disse que ela era doutora, enquanto ali o Sacha questionou qual era o atributo que dava a ela o direito de ser chamada de doutora. E aí ele disse assim pra ela, você é doutora de onde, Gisele? Doutora de onde? Tá? Gente, foi a maior coisa essa confusão, que eu amei as respostas aí, quando o Sacha joga na cara dela isso. Você tá se arrogando tanto como uma doutora, mas você é doutora de onde, mulher? E aí ela disse, eu sou doutora por excelência. O Dom Pedro II assinou o decreto. E você não se diz ator? Eu tenho OAB. E aí depois ela começou a gritar ali, OAB, ele tá desrespeitando a nossa profissão. OAB, ele tá não sei o quê. Gente, a Gisele ontem tava que tava. E aí a Gisele disse ali, a discussão foi continuando, gente, com a Gisele acusando mutuamente, tanto um quanto o outro, sobre as acusações da vida de cada um, pessoal e profissional. O Sacha afirmou que a Gisele mente sobre a vida dela, especialmente a vida financeira. E aí a Gisele acusou o Sacha de machismo, de ver as mulheres como objetos sexuais. Disse ela, você vê a mulher como objeto, você acha que mulher só serve para sexo, você é machista, você só grita com mulher, disse aí a Gisele com relação ao Sacha. Gente, como vocês estão vendo aí nessas imagens, o negócio pegou fogo. Isso tudo aconteceu no Play Plus, tá? Logo na primeira hora depois que o Love foi eliminado. E a eliminação dele causou tudo isso que vocês estão vendo aí nessa tela. Tudo isso só porque ele teve a coragem de ser eliminado, porque a torcida se arrumou e conseguiu eliminá-lo. Seja lá como for, gente, o que eu posso dizer pra vocês é, a Gisele se queimou bastante ontem, viu? E eu não acho que a Gisele vai ter maior recuperação a partir daí. Eu acho que a Gisele, ela acaba de pegar um papel de vilã, e esse papel dela vai acabar se refletindo nas próximas eliminações que ela vai ter nos próximos momentos, tá? Porque o programa já vai entrar nessa fase decisiva já na semana que vem. Porque é quando já, na metade do mês de novembro, faltando um mês, né? Não se esqueçam que semana que vem já é um mês que o programa... vai faltar um mês para o programa acabar. Na semana que vem, na próxima roça da semana que vem, já é dia 14, gente. Dia 14, tá? Dia 14 de novembro.
já é praticamente a final daqui a um mês o programa acaba. E aí, gente, a Gisele tá numa coisa assim, que já entrou numa fase decisiva que pra ela é meio difícil reverter. E nesse caso, o Sasha tem total razão. Ela, quando for eliminada, ela vai ter que lidar com um cancelamento muito forte e pesado aqui fora. Mas ainda por cima, ela vai ter que lidar com as consequências do que ela falou lá dentro. Especialmente dos crimes que ela imputou tanto ao Sasha quanto às outras pessoas lá. E isso aí vai ter consequências legais. E aí depois, lá no quarto, quando a situação já estava começando a diminuir um pouquinho mais, a Vanessa especulou que o Zé Love poderia estar numa roça falsa. Hoje eles perderam essa esperança, né? Porque o Love apareceu para eles lá no Rodrigo Faro. Mas aí ela disse ali que teve toda uma movimentação de jogo dele que levava a crer que ele estaria numa roça falsa. Porém, a Babi, gente, já ficou ali extremamente abalada. Você vê ali que a Babi estava chorando e ela, naquele momento, cogitou desistir. Disse ela, se esse é o jogo, eu não quero mais jogar. Disse a Babi, chorou e se lamentou por causa disso. E aí ela disse que estava se sentindo muito frustrada com essa situação, dizendo que isso era jogo sujo, que agora eles podiam cuspir, tacar cocô, fazer as pessoas desistirem e usar os familiares como arma e que esse não é o tipo de jogo que ela pretende fazer. Disse ela, eu sou aquele que vai lá e batalha pelo dinheiro, que batalha pelo sonho, eu sou essa. Eu não sou esses aí, eles podem ganhar sozinhos, porque eu não quero isso, não. Disse aí ela. E aí a Vanessa tentou consolar a Babi, tentou dizer pra ela que ela assim não considerasse a ideia de desistir, que ela lutasse, fosse adiante, se precisasse sair, ela fosse até o final. Disse aí a Vanessa, amiga, eles podem ganhar, mas isso não vai mudar o seu jeito. Não faz muito sentido o que a Vanessa falou, né? Mas enfim. Aí a Gisele sugeriu então, já que ela não quer participar mais do jogo, então que ela aproveite cada dia mais, que ela se divirta e que continue as atividades normais dela. Aí o Sidney incentivou que a Babi seja ela mesma a partir de agora. Mergulhe em quem você é, disse o Sidney pra Babi. Seja lá como for, já quando a Luana, em outro momento, teve outra briga com a Gisele, o negócio esquentou de novo, né? Tá um pouquinho fora de ordem aí, tá, gente? Porque depois dessa discussão aí da Luana com a Gisele lá na cozinha, as duas foram pro quarto. E aí a Luana começou defendendo a postura dela, dizendo que ela nunca fez nada contra a Gisele, contra a Flora, ou contra a Camila, ou mesmo contra a Júlia. Diz ela, eu nunca fiz nada pra você, nada contra a Flora, pra Camila, pra Júlia não. Eu só disse que vocês eram falsas e eu achava que não eram as minhas amigas. E aí a Gisele relembrou ali o quanto ela se sentiu traída pelas atitudes das meninas, sim, quanto ela se sentiu traída pela atitude da Luana, mencionando ali que um episódio após a votação em Luana, a Luana a chamou de falsa. E aí ela relembrou que isso aconteceu em vários outros momentos. Disse aí a Gisele, voltando da votação, você falou falsa. E aí eu falei, eu posso sentar perto de você para conversar? E você me detonando para a casa inteira, disse a Gisele. E aí a Luana negou ter feito isso, negou ter detonado a Gisele. Já tem um vá aí pra gente ver se o Carelli vai botar hoje à noite. E revelou que foi o Fernando quem a aconselhou a se afastar. Disse ela, quem veio me falar para me afastar de tu foi o Fernando. O Zé Love disse que eu tava dormindo com o inimigo. O Gilson veio falar comigo, a mesma coisa. E aí a Gisele disse que nunca combinou votos com ninguém, com a galera do grupão lá do Love, e que nunca falou pro Love que ela iria votar na Luana. Disse ela também que nunca disse que ia parar de falar com a Luana por causa da polêmica sobre a lata de leite condensado. Olha aí o que a Gisele falou. Eu nunca combinei voto com a galera. Eu não falei pro Zé Love que eu iria votar em você por causa lá do negócio da latinha de leite.
E aí a Luana disse que depois que as meninas fizeram com ela naquela outra formação da roça, ela se sentiu sozinha e que foi por causa disso que ela buscou apoio do Sacha em momentos de crise quando ela estava sozinha. Eu passei dias chorando, eu não sentia você próximo a mim e não sentia que você era minha aliada. E sabe quem foi lá e me abraçou e falou para eu ter forças? O Sacha, contou a Luana aí pra Gisele. E aí a Gisele continuou questionando a aproximação da Luana com os homens da casa. Aí a Luana respondeu que ela prefere muito mais ter amigas mulheres, porque as mulheres compreendem mais coisas de mulheres, mas que dessa vez foram os homens que a apoiaram nesse momento difícil. Disse ela, os amigos que eu tenho são gays e praticamente mulheres, e só. E aí a Gisele disse que ela nunca tinha contado nada da casa que pudesse prejudicar a Luana. Disse ela, se eu quisesse, só para constar uma coisa, eu teria contado para a casa inteira. E eu não vou fazer isso com você. E aí depois a Luana continuou essa discussão, tentando aí apaziguar as coisas, dizendo que as meninas bateram palma quando o Fernando a acusou de ser defensora de agressor, destacando que faltou apoio. Disse ela, ele não me deixou falar no Faro e ninguém me defendeu, disse ela se referindo aí ao Zé Love. E aí ela defendeu a amizade dela com o G4, ela disse ali que sempre adverte o G4 sobre comportamentos inadequados, assim como eles também fazem com ela. Disse ela, tudo o que vocês acham que eles fazem de errado, pode ter certeza que eu converso com eles da mesma forma que eles vêm e conversam comigo, disse a Luana. E aí ela destacou que apesar de preferir amizades femininas, os meninos a acolheram e seguraram a mão dela. E aí depois a Flora entrou no meio dessa conversa, disse que a amizade ali é verdadeira, que ela elogiava essas amizades verdadeiras, mas questionou a mudança de postura da Luana em relação ao Sacha. Disse isso aí, disse a Flora. Eu acho lindo, é uma amizade verdadeira, que seja. O que eu acho incoerente é que você falava mal do Sacha e agora é amiga dele. E aí a Gisele dizendo que nunca a criticou por seguir o seu coração e que se ela quisesse ser amiga do Sacha, ela podia ser amiga do Sacha. Mas só que foi a Gisele também que disse na cara da Luana que ela estava sendo amiga do cara que tinha tirado a amiga dela, a Larissa, e depois foi a Gisele que se meteu no meio dessa confusão, né? E aí a Gisele mencionou ali para as meninas que o Sacha fez um comentário machista sobre a vida pessoal dela. Disse ela, você viu o que ele falou? Que é uma mulher que fica 1 ano e meio sem transar. E aí a Flora concordou que o comportamento do Sacha acho que é enraizado. Eu não sei se ela falou enviesado ou enraizado, tá, gente? Porque assim foi muito rápido, tá, o que eu ouvi. Mas ela falou que era muito superficial. Eu acho que ela quis dizer também supérfluo, alguma coisa muito nesse sentido. E aí a Luana disse que apesar de Sacha ser seu amigo, ela jamais falaria mal das meninas para quem quer que fosse em qualquer outro lugar. E ela disse, eu não vou entrar nessa pauta, porque ele é meu amigo. Eu só queria que vocês jamais vão me ver falando mal de vocês pro Faro ou algum outro lugar, porque eu não fiz isso. E aí a Flora então questionou por que a Luana chamou elas de falsa na frente de todo mundo, já que ela disse que nunca fez nada para merecer isso. Disse Flora, eu nunca fiz nada para você, Luana, e você me chamou de falsa na frente de todo mundo. Tudo bem, na hora lá do programa do Faro você estava nervosa, mas o que foi que eu fiz para você? E aí a Luana explicou que ela estava nervosa e observando o comportamento das pessoas, que ela não concordava e que essa foi a primeira reação que ela teve. E aí a Flora disse que ela sempre teve liberdade com a Luana, para a Luana pontuar o que achava errado e que nunca fez nada para merecer ser chamada de falsa. Eu nunca fiz nada para você me chamar de falsa. Eu estou sendo apontada por uma porrada de coisas que eu não fiz, disse a Flora para Luana.
E aí ela mencionou que já havia falado com Albert e com Love sobre comportamentos inadequados e que ela sempre assumiu os seus erros. Aí depois a Luana se defendeu, dizendo que tentou falar sobre as suas preocupações, mas que ela estava muito nervosa e mal. Disse ela que tentou falar ali, mas que depois ela concluiu que, apesar de gostar do Sasha, ela estava com o coração partido e que ela sempre tentou resolver de forma pacífica, mas as meninas não deram outra escolha para ela. Enfim, a situação aí da Luana, o grande problema da Luana é que ela também é muito explosiva e isso acaba pegando mal para ela. Aí depois teve lá essas conversas aí que envolveram o Sasha. E aí o Sasha e o Sidney também se envolveram em mais uma discussão na cozinha. O Sidney acusou o Sasha de ser covarde, dissimulado. Disse aí o Sidney: acho que você é um covarde, um frouxo, um rato, um moleque e um bosta. Eu acho isso de você. E aí o Sasha respondeu que o Sidney estava perseguindo e instigando constantemente. Você tá me perseguindo, botando o dedo no meu requeijão, me xingando o tempo todo. Eu quero é que você se lasque, disse aí o Sasha para o Sidney. E aí o Sidney continuou a criticar o Sasha, afirmando que ele não assume os seus erros e que joga de uma forma covarde. Você é um covarde. Você não sabe assumir que você erra. Você dissimula. Você erra. Você não responde o que te perguntam. Você faz um jogo covarde. É um jogo dissimulado, disse aí o Sidney. E aí o Sasha rebateu, chamou o Sidney também de moleque. Você continua sendo o moleque de 14 anos que fica enfiando o dedo de requeijão lá, que fica enfiando o dedo no requeijão dos outros, disse aí o Sasha para o Sidney. E aí, lá no quarto, mais desentendimento em outros momentos, tá? Onde a Flora disse que também eles se desentenderam após ele ouvir as pioas falando sobre brigas entre homens. E aí a Flora pediu pro Sasha para ele parar de ser egocêntrico e não se meter na conversa. Para de ser egocêntrico, Sasha, disse a Flora. E aí o Sasha respondeu dizendo que ele estava cansado da hipocrisia e do jogo sujo da Flora. Disse ele: eu tô cansado da tua hipocrisia, do teu jogo sujo e da tua falta de posicionamento. Eu vou mostrar esse trecho em vídeo, né? Porque eu tenho aqui esse trecho em vídeo. Deixa eu só pegar aqui o trecho dele. Eu só posso dizer uma coisa pra vocês, né? A Flora se passou ontem ali, o negócio ali foi mais complicado. Olha aqui um trecho dessa discussão em vídeo. Que não existe, eu não acho eu sempre tratei falar eles que eu sou uma muito pessoa bem. negativa, que eu sou Não, mau eu caráter, nunca que eu quero falei isso. Eu falei que você foi que eu falsa sou comigo. pesada, Você falei, a sabe? Luana foi super falsa comigo, porque eu não entendi o que aconteceu. E eu super entendo e respeito isso. E Isso foi é jogo, uma situação, sabe? e foi uma situação que agora você tá falando, foi um nervosismo, foi não sei o quê. Foi, mas porra, eu nunca te fiz nada pra você me chamar de falso. Você... Tá aí, ó, pra vocês verem como rolou uma discussão. Gente, foi só isso aí o resto da noite, tá? Foi a mesma coisa. Já lá na baia, teve um momento em que a Flor tava falando ali sobre a volta dela, né? Eu não mostrei muito pra vocês, eu não falei muito da baia ontem à noite. Mas já que a gente tá falando aqui, eu não vou falar muito, porque a Flor, ela fala muita coisa da baia repetitiva do que ela teve da percepção de jogo dela. Mas vamos dar uma olhadinha nesse trecho aqui da Flor, lá na baia? Agora é recalcular a rota, olhar o jogo e seguir. E ficar esperto, porque a gente vai querer aparecer em cima de vocês. Eu gosto muito dela, ela é ansiosa, eu pareço ela. Assim, Meu santo não bate com o dela, não, viu? Mas foi o que eu falei pra ela hoje, falei, Gi, eu gosto Ó, pelo menos uma coisa ela tem razão. Quando ela falou aí pro Albert, pro Gui e tal, que a Gisele ia querer colar neles, ia querer se sair pra cima deles. Nesse ponto ela tem razão. Agora eu vou ser sincero, né? O seu Albert deu um belo de um puxa-saco ali em cima do Gui, né? Disse assim que ele queria muito que a filha dele namorasse alguém que fosse de coisa semelhante ao Gui.
que tivesse assim um caráter semelhante ao Gui, né? Poxa, não precisava de tanto puxa-saquismo desse, né? Seja lá como for, as coisas foram assim se encaminhando desse jeito e foram vendo assim durante a noite. Aí hoje de manhã, eles já celebraram ali o retorno do Gui e da Flor e já planejaram novas estratégias. A Luana propôs um brinde de café da manhã para todos eles e disse assim, um brinde à volta dos dois. E aí eles disseram assim, um brinde! E aí depois eles disseram que o clima, a casa estava mais leve, que estava tudo melhor. Aí o Yuri começou a pensar agora sobre as próximas roças, dizendo que eles precisam ser estratégicos. Disse ele, agora a gente precisa ser bem estrategista. A gente tem que ir tirando essa gente. Tirando não, porque a gente não é dono do programa, mas tem que ir botando eles na roça, disse o Yuri. Aí o Gui também concordou com ele e disse assim que o público agora é quem vai decidir o que é melhor para o jogo. Disse o Gui, o público decide o que é melhor a se fazer e se faz sentido ou não. E aí o Yuri começou a dizer que ele já estava confiante das jogadas dele, enfatizou a transparência do grupo e que as coisas ali estavam indo muito bem. Disse ele, a gente nunca foi traiçoeiro com ninguém, o que a gente tem para falar a gente fala na cara mesmo, a gente desmascara mesmo, disse o Yuri aí. Nesse momento o Sasha não estava lá com eles, tá? O Sasha foi depois. E aí o Gui afirmou que ele planeja apontar a Gisele e a Flora na dinâmica do Rodrigo Faro, dizendo que elas buscaram votos contra ele. Aí depois o Yuri destacou que o foco deles é chegar no top 10 e seguir confiando nas estratégias que eles estão fazendo. Disse eles, daqui a 4 semanas já vai pro top 10 e aí começa o turbo. Toda essa gente que tá penando aí vai sair, disse o Yuri. E aí o Gui também reforçou que agora é crucial que eles precisam manter a calma, porque o jogo vai começar a assim, e o pessoal do outro lado vai começar a cair na baixaria para cima deles e eles precisam ali manter o respeito e a decência para não passar dos limites. E aí o Yuri dessa vez começou a cair para cima do Fernando, disse assim que o Fernando tá acusando ele de utilizar a causa LGBTQIAPN+, de forma pejorativa. Disse o Yuri, eu sou um cara que nunca tirou dinheiro dos outros. Sabe quanta gente ganha para dançar numa boate? 3 entradas de 30 minutos para ficar a noite inteira dançando. Começa 1h30 da manhã. Sabe quanto eu ganhava? R$150, revelou o Yuri, dizendo ali que esse era um valor nada. Levando em consideração a inflação de hoje, de fato esse valor aí não é nada. E aí eles discutiram ali o jogo do Sasha e dizendo assim que muitas pessoas também estão sendo hipócritas com o Sasha, do mesmo jeito que, assim, no final das contas, o Sasha também está sendo. Aí disseram assim que todo mundo aponta para o Sasha, todo mundo olha para todo mundo, mas ninguém está olhando para si. Aí o Yuri mencionou que é prejudicial esvaziar pautas importantes e criticou a Gisele e disse que o que a Gisele faz ali prejudica as pessoas que lutam por essas causas, que esvaziar uma pauta tão importante é um grande problema. E aí eles planejaram a estratégia de votos, que eles vão partir agora para cima de pessoas que eles consideram plantas, mas que eles não podem deixar uma pessoa que eles acham que é forte crescer nesse jogo. O Albert. Disse aí o Gui, o Albert estava falando isso para mim, que tem que colocar alguém forte com alguém que a gente acha que tem que sair, que não tá fazendo o jogo, disse o Gui. Aí depois a Luana e eles ali concordaram com essa abordagem. Aí eles começaram a falar sobre o Zé Love, e aí falaram ali sobre a Babi, que a Babi acordou triste, com cara de choro, e tava tudo ali completamente diferente do clima que a casa tava há uns dias atrás. E aí o Sasha disse que antes eram 14 contra 4, agora são 10.
menos a Flor e o Albert que não estão mais do outro lado. Ou seja, são 8 contra 4. Já e diminuiu bastante. E aí o que vai acontecer, gente, a partir de agora, né? Eles passaram horas falando a mesma coisa, passaram horas ali falando sobre estratégias de jogo e aliança. Até que teve um momento ali que a Flor... eles começaram a falar da Flor. Primeiramente, o Sasha comentou a situação financeira da Flor, sugerindo que o discurso dela não condiz com a realidade daquilo que, segundo ele, ela teria. Então o Sasha já está fazendo com a Flor aquilo que a Gisele está fazendo com ele. A Gisele está fazendo um pré-julgamento do Sasha. E o público comprou esse pré-julgamento dele. Agora, o próprio Sasha está fazendo um pré-julgamento da Flor, sendo que ele também não conhece muito da Flor. Mas disse aí o Sasha: ela já está com a vida ganha, disse o Sasha. E aí o Yuri falou ali, ele falou sobre a casa que, segundo ele, a Flor teria dito que tinha, joias e tal, sendo que a Flor confessou pro Albert que boa parte daquilo era fornecido pelo SBT, era só parte do trabalho dela. Ela própria não tem nada. E aí o Yuri disse que é muito difícil para uma carreira na televisão ali, de muitos anos, perder muita coisa e tal. E aí o Sasha insistiu ali. O Yuri tentou defender a Flor e disse logo que a Flor ela nunca teve, de fato, uma carreira tão estável assim na TV. Mas o Sasha disse assim que ela queria ganhar o prêmio para comprar uma casa melhor. Segundo o Sasha, ela já tem Mercedes e joias. Mas ela nunca falou que ela tinha Mercedes e joias. Ela disse que os seus irmãos têm essas coisas, mas ela não tem. Então é diferente. E aí os dois reclamaram de terem sido chamados de cachorrinhos e baba-ovos de Sasha pelo Zelov. E aí eles começaram a dizer que os outros só inventavam mentiras para distorcer as mesmas coisas. Gente, a mesma repetição do que vocês já sabem, né? Aí a Flor se sentou perto deles logo depois deles terem falado dela. E aí ela disse que ela vai se sentar, vai conversar com eles. E cada vez mais ela vai ficar perto deles, porque ela sabe que será julgada assim, mas pelo menos agora ela vai ter motivo para isso. Disse ela: eu vou sentar sempre um pouquinho, presta atenção e vamos ver quem é quem, disse a Flor aí pro Sasha. E aí o Sasha reforçou que agora ele quer ver os outros colegas ali do programa serem julgados pelo público. Eu quero ver quando eles forem julgados pelo público. Isso é o que eu quero ver. E aí eles começaram a falar ali sobre a eliminação do Zelov e dizendo que o jogo a partir de agora zerou e começou de novo. Inclusive foi o que a Flor falou. Disse ela: é o que eu falei pro Gui, esquece o passado, vamos começar uma nova história. E aí o Sasha disse que ainda tem alguns ressentimentos guardados no coração dele, de algumas pessoas da casa, e que quer ver essas pessoas eliminadas. Disse ele: tem algumas pessoas aqui nessa casa que fizeram coisas tão ruins pra mim que eu não tenho como esquecer e eu quero que saia. E aí a Flor revelou até que tá torcendo para algum deles ali ganharem um lampião e que o G4 ali tenha um pouco mais de poder para conseguir modificar esse jogo ali como eles estão querendo, e que está disposta a decidir ali as ações dela caso ganhe ela o poder. E se ficar comigo, eu vou decidir muito bem o que fazer e para quem eu vou dar, disse a Flor. Então a Flor já tá se jogando no colo deles, né? Vocês repararam, a Flor sempre foi assim, gente. Quem conhece a Flor do SBT sabe quem ela é. E aí o Sasha estava ali frustrado com a Gisele, reclamou que a Gisele ficava especulando o valor do apartamento dele. Aí ele disse que a Gisele falou que o apartamento dele custava 4 milhões. E aí ele disse que o apartamento dele não custa nem 1 milhão. Aí o Yuri pediu para ele não ficar falando disso. E aí depois a Flor, né, falou para eles que o grupo rachou depois da chamada lá da dinâmica pela Babi no último domingo. E disse ela: quando a Babi me chamou para a dinâmica, eu pensei, isto é um tiro no pé. E aí ela já deixou claro ali
que não rola mais, né? Acabou. E aí todos eles apoiaram a Flor, destacando que ela tá livre para jogar. Que bom, Flor, que agora você está liberta. Agora você tá livre para jogar. Você tá leve e fica leve, concluiu o Sasha aí. Então eles já estão indo, entenderam que a Flor é interessante para ficar do lado deles e vão partir pro lado deles. E aí, no meio disso, o Gui revelou que a Flora acredita que ela tem chances de vencer porque é a única mulher preta e gorda na casa. Disse ele, a Flora falou assim pro Albert, agora eu tenho bastante chance de ganhar o reality, porque eu sou a única mulher preta e gorda daqui de dentro. Ela acha que isso vai ganhar o programa, gente? Ela tá achando mesmo? Desculpa que isso não vai ganhar porra nenhuma. E aí ela disse que o Sasha disse que a Flora seria eliminada se enfrentasse qualquer outro participante. Disse o Sasha, eu tenho muita convicção que ela se bater com qualquer pessoa aqui, ela sai. E sai mesmo, independente de quem for, tá? Ela sai. A Flora não dura muito, tá? A Flora realmente não dura nesse jogo. A Flora ali vai durar muito pouco mesmo. Aí eles ficaram falando lá do Zelov, do que o Zelov tinha feito, a mesma coisa de sempre. Gente, chato, né? Mas vocês já sabem o que vocês precisavam saber. Aí depois a Flora desabafou ali com o Gilson e disse ali que durante a discussão com a Luana e a Gisele, ela disse assim pra Luana, eu falei pra Luana, eu nunca te fiz nada pra você me chamar de falsa. E você que é falsa. E aí ela disse, realmente ela assumiu que ela não tinha feito nada pra que a coisa chamasse ela de falsa. E aí a Flora mencionou que apesar de defender a Luana para os outros, ela se sente julgada injustamente pela Luana. Disse ela, tá vendo como é ruim que eu tô sendo julgada e você não viu isso? Desabafou ela pro Gilson. E aí ela comentou ali sobre a irritação dela que ela sente com o Sasha. Disse que o Sasha é egocêntrico, que ele se intromete ali de forma desnecessária nas conversas dela, e que o Sasha é extremamente egocêntrico, que ele se acha o sol. E aí ela disse assim que quando o Sasha entrou no quarto enquanto ela conversava com a Luana, e que o Sasha causou uma discussão sem necessidade. Disse ela, o Sasha, a gente tá nem falando de você e você acaba se metendo no meio das coisas, afirmou ela pro Gilson. Aí ela disse que ela tá cansada do comportamento do Sasha e que agora ela vai ignorá-lo o tempo todo dentro dessa casa. Aí depois disso, um pouquinho antes aí do Rodrigo Faro, tanto o Sasha quanto o Yuri disseram assim que a energia da casa já tinha mudado e a energia ruim saiu, segundo o Sasha, uns 70%. Aí o Yuri destacou que ele já não aguentava mais ouvir a voz do Zelov e as brincadeiras machistas. Disse ele, o cara era o maior machista, maior trouxa, o maior babaca. E aí ele disse assim, o Sasha, que os adversários fizeram de tudo para derrubá-lo, porque ele estava em destaque no jogo e todo mundo obviamente percebeu isso, né? Aí depois o Yuri disse que qualquer coisinha lá dentro virava um motivo para descredibilizar o Sasha e virava uma coisa maior do que era necessário. E aí o Sasha disse assim que a opressão agora vai se voltar contra os próprios opressores. Essa opressão agora vai se voltar completamente contra eles mesmos, disse aí o Sasha. Aí o Yuri concordou, dizendo que a agressividade excessiva que ele presenciou ele nunca tinha visto em outro lugar. E aí eles falaram aí que a saída do Zelov e que ele já sentia, que o próprio Zelov já sentia que seria eliminado. E o Yuri até falou, quando ele foi indicado, ele já estava meio que sentindo que ia sair. E aí o Sasha imitou a gagueira lá do Zelov, dizendo que ele tinha muita falta de humildade e arrependimento. Disse o Sasha que ele nunca pediu desculpas pra ninguém. Aí depois falaram do Sidney, que o Sidney tá com falta de noção e que o Sidney insiste nos mesmos assuntos ali do Zelov e que o Sidney tá na mesma pauta que ele.
disseram eles. Ele não tá batendo bem das ideias. E aí eles disseram que eles precisam agora queimar o Albert para não deixar o Albert crescer no jogo. Tem que pegar essas pessoas tipo o Albert, colocar ele em evidência para dar uma queimada. E aí eles disseram que não podem ter margem de erro para errar nesse momento que tá faltando tão pouco. Aí depois foi o Sidney, disseram, e ele e a Babi, disseram que eles estavam muito tristes com a eliminação do Zé Love. A Babi disse que ela não está com condições físicas para brigar com ninguém e que ela já quase desistiu do programa. Aí o Sidney também disse que ele está igualmente cansado, mas que ele está muito mais anestesiado. Disse ele, eu tô literalmente anestesiado, eu não tô curado, mas estou sentindo no sentido mais amplo da palavra. Aliás, foi o que ele falou. Aí a Babi disse que ela estava muito frustrada com a falta de empatia dos outros participantes. Disse ela, a gente tem amor pela humanidade, a gente ainda tem empatia e é ser humano. E se uma pessoa se machuca, eu vou ser a primeira a ajudar, mesmo odiando eles? Não, desabafou a Babi. E aí o Sidney acusou o Sasha de agir com maldade para tentar despertar gatilhos nele, dizendo ali do acidente que ele sofreu lá na coisa do hotel e que ele fez isso de maldade mesmo e que foi de propósito. E aí ele disse que aí a Babi disse que tá cansada de tentar provar a maldade dos outros. E aí depois a Vanessa se meteu e questionou o que é que eles fariam para eles desistirem de lutar. E aí o Sidney respondeu que ele jamais desistiria desse jogo e que ele jamais deixaria de fazer o que ele está fazendo ali dentro. Foi aí que ele disse, né, que se ele consegue passar por isso, ele vai ser um bom profissional da saúde. E aí a Babi disse que não quer usar o problema pessoal de ninguém para ganhar o prêmio e que ela não ia usar nem os dela para ganhar problemas aí e tal. Então ela disse assim que a produção do programa também poderia estar favorecendo o G4 para desacreditá-los. Foi quando a produção mandou um aviso para eles que era proibido falar da produção, tá bom? E aí depois foi quando o Sidney disse que ele vestiu hoje calças porque ele ia enfrentar o Sasha. E aí depois ele mesmo falou, uma narrativa pode ser contada de diversas formas. Ainda bem que você sabe, né, Sidney, que pode ser contada de diversas formas. Só pra gente encerrar, gente, vamos lá nas plaquinhas que a Ju Nogueira e o Chico Barney pegaram lá no programa do Rodrigo Faro. Eu vou comentar rápido, gente, porque assim não tem muito o que falar. Tudo que eles falaram foi que o Zé Love estava assim, já ciente da eliminação dele, que o Zé Love ali não mudou muito da atitude dele, mas que o Zé Love também estava fazendo um jogo ali dentro, sabendo. Mas antes, olha lá os poderes da chama dessa semana. Opção A, escolha 3 peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara. Eu gostei desse, viu? Porque o outro já é a repetição do que aconteceu com o Sasha. E vão usar esse aí contra o Sasha, se o pessoal lá do grupão pegar esse poder, né? Vamos logo de letra A, 3 peões da sede, somente eles poderão ser votados. Vai ser muito mais interessante do que triplicar os votos, né? Muito mais. Porque esse triplicar o total de votos aí vai ser o Sasha. E vai pegar o Sasha de novo. E aí, a placa que o Zé Love deu pro Sasha. Deus cura. Eu vou dizer pra vocês que eu achei engraçado. Aí pra Vanessa, isso me surpreendeu. Ele chamou a Vanessa de egoísta, mimimi, VTZera, mas ela era generosa. Gente, assim, o Love viu aquele vídeo que eles sempre passam antes, né? E viu uma série de coisas da Vanessa. Eu amei essa placa que ele deu aí pra Vanessa, né? Egoísta, mimimi, VTZera. É tudo que ela sempre foi. É por isso que ela se sustenta nesse jogo até agora. Agora, generosa, né? Só porque ela lavava as roupas e cuidava das roupas dele. Isso aí eu achei meio machista. Aí, pra Gisele. Dramática, oportunista, isso aí a gente sabe que ela é. Agora, trapaceira. Será que ela entendeu esse recado? Porque quando voltou o sinal, eu não ouvi eles falando da plaquinha lá que eles receberam, tá? Eu não ouvi eles falando isso. Eu, no máximo, percebi
que elas acharam que o Love estava com algum tipo de ressentimento por alguma coisa que ele viu. Mas ele, assim, elas ficaram só nessa. Aí, pro Yuri, ele chamou de mentiroso, desonesto, mau caráter, insuportável, oportunista, agressivo, covarde, manipulável e só rebola. Segundo ali o Chico Barney, ele pediu ali pro Zé Love rebolar como ele tinha rebolado lá dentro imitando o Yuri. E segundo o que o próprio Barney falou, ele fez isso, né? Mas no domingo a gente comprova. Mas o que ele falou do Yuri é aquilo que a gente já sabe. Foi tudo que ele falou dentro da casa. Pra mim não tinha nenhuma novidade. O negócio mesmo foi com a Luana. Segundo o Barney, ele pegou assim, foi com força. Pá! Olha aí o que ele falou da Luana. Trapaceira, egoísta, cruel, falsa, mau caráter, manipulável, insuportável, jogo sujo, agressiva, arrogante, hipócrita, limpa e lhama. Segundo ele, nessa parte aí das placas vermelhas, eu acho que vocês já sabem que tem muito de ressentimento dele com ela, né? Isso aí vocês já sabem. Agora, o me pegou foi justamente a parte do limpa e do lhama. Segundo ele ficou bastante surpreendido ao descobrir que as mulheres lá dentro faziam muito mais sujeira no banheiro do que os homens. E a Luana era uma das poucas mulheres que não fazia sujeira lá, que não deixava o banheiro sujo. Então, por isso, ela era limpa. E lhama, segundo ele, quando ele viu o vídeo ali, foi o que ele lembrou quando ela cuspiu em cima do Gilson. Disse que ela era uma lhama. Vai ser interessante a gente ver isso no domingo, né? Eu acho que isso aí já era mais do que esperado, né? Agora, pra Flor, ele disse que ela era prestativa, humilde e café com leite. Acho que ele quis dizer que ela era uma planta, mas não quis usar a palavra planta. Agora, eu gostei do café com leite, viu? Talvez as pessoas agora possam mudar o adjetivo planta para café com leite, né? Porque o Love disse, eu posso não ter ganhado o programa, mas eu entrei pra história. Entrou mesmo, Zé Love. Você entrou pra história dos reality shows. Você fez ali uma série de coisas. O Barney até perguntou que a Gisele no BBB estava no grupo oposto ao que ele torcia, que era dos machos escrotos. E ele falou que quando a Gisele se aproximou dele, na verdade, ele estava rindo da cara dela. Achei o máximo, né? Pra não dizer o mínimo, né, do que eu achei aí, do que tinha acontecido. Aí do Gilson, ele chamou de guerreiro, humilde, verdadeiro, bom caráter, amigo. Deu aquela puxada básica de saco, né? Que vocês já sabem, né? Só pra gente concluir o nosso programa de hoje. Daqui a pouco, gente, vai ter outro vídeo aqui. Eu vou comentar a edição do programa, tá? E algumas coisas que vieram aí depois dessa edição do Rodrigo Faro, tá? Da dinâmica deles. Certo? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.